Quando a gente faz aniversário, tem uma coisa boa e tem uma coisa ruim. A coisa ruim é que a gente ganha muito doce. É ruim. É bom, mas é ruim. E tem uma coisa boa que é só boa. A gente ganha roupa. Então, essa camisa aqui eu ganhei domingo, né? Já estou usando para dizer que eu uso, né? E, infelizmente, também como. Aquela outra parte que é ruim, pelos efeitos, né? E o pastor Alcini, inclusive, estava preocupado, né, com a taxa de glicose dele nesses dias, né? Está preocupado. Já ultrapassou, é. Então agora tem que amanhã acordar cedo. Muito bom, irmãos, estarmos juntos, nos alegrarmos e nos entrelaçarmos, desenvolvermos um com o outro nossas atitudes de respeito, de amor, de crescimento. Buscamos ser uma família. Às vezes ficamos tristes que perdemos alguém da família, mas ganhamos tantos também. Eu estava lembrando hoje aqui, Poli, né? Quando você chegou aqui, né? Talvez daqui a pouco já vai embora, fez seu curso de medicina. Ah, que bom, ótimo. Mas você sabe que tem uma pessoa que está indo embora daqui? Eu considero, é um casal, uma família já. Eu considero uma família de traidores. Vieram aqui, né? Tiveram filhos aqui, apresentamos aqui e agora foi embora. E nem pediram que votássemos se podem ir embora. Decidiram e só nos comunicaram. Vem aqui, por favor. Já que não tem outro jeito, e pior é o seguinte, vou dizer uma coisa só para vocês. Eles são militares. Então, ele vai acompanhar a ela. Você vê como o mundo... A Sarah vai, né? E o Saunders vai, né? É assim que as coisas acontecem. O mundo realmente está virado. Mas eu quero dar a palavra para vocês, caso vocês queiram usar a palavra. Estão se despedindo da gente. Quem sabe temporariamente. Vida militar, quem sabe, né? Você é carioca, rapaz. Não vai virar cearense, não. Você é carioca. Bom, irmãos, boa noite. Nós chegamos aqui no Rio em 2008 e de lá para cá, mais de 5 anos, nós integramos a família da Igreja Itacuruçá. Como questão de família, somos apenas eu, a Sara e o Gabriel, antes só nós dois, nós encontramos aqui na igreja uma família. Quando nós precisamos nos momentos difíceis, integrantes da nossa família nos ajudaram prontamente. Até numa questão de um incidente com o Gabriel na academia, um anjo da guarda, que era um médico aqui da igreja, estava lá. Verdade. E atendeu. Então, nós só temos a agradecer à família Itacuruçá. Uma família que nós não tínhamos aqui, encontramos aqui na igreja. Especialmente a família do Fábio e da Márcia, do seu Mateus e da dona Lúcia, do seu Antônio e da dona Aldina. Especialmente, mas é extensiva a toda a igreja. Nós nunca esqueceremos da igreja de Itacuruçá. Eu falo mais para minha esposa, eu não encontrei uma igreja que eu me identificasse em Fortaleza e encontrei aqui. Mas como o pastor disse, quem sabe no futuro só a Deus pertence. Então, na universidade ele vem para cá fazer uma, né? Lá também tem boas, mas aqui também tem boas universidades. Continua então aí, terminou? Desculpa. Era só agradecer a todos os irmãos. Muito obrigado viajam, a todos. Então? Nós viajamos domingo agora, próximo domingo nós estamos viajando, e essa semana é só para questão burocrática de agendar mudança, despachar mudança, e toda a parte de contas domésticas, né? Tem que providenciar tudo. Mas aí domingo, 6 horas da manhã, o detalhe é porque falta um integrante da família, né, pastor? É o Michael Jackson. É o Yorkshire de 15 centímetros. Ele vai de TAM e de voo direto. Nós vamos pingado de gol. Diferente. Ele é primogênito. Muito bem. Continue que vamos orar daqui a pouco então por vocês. Há alguém aqui que nessa semana completou aniversário de nascimento? Não, continue aqui, por favor. Casamento ou batismo? Se houver, peço que venha aqui.
E vamos dar graças a Deus por você. Andréia também, aniversário, parabéns. Lembra seu nome no rádio. Aniversário? Casamento? Nascimento? Quantos anos? 6. E como é que você chama? Arthur. Então, parabéns para você, tá bom? Deus também abençoe você muito, como a Andréia, né? Há mais alguém? Tem o pastor Alcenir, vem aqui também, rapaz. Entenderam por que a glicose está alta? Porque só está celebrando, é uma festa atrás da outra, né? E que na festa dos 50 se comemora, né? Gente, eu não estou fazendo 100 anos, não, né? De vez em quando eu venho aqui na hora do aniversário, né, pastor? Vão achar que eu estou conservada em formal, mas não estou, não. Sou bonita assim mesmo. É que eu queria falar, pastor, para o pastor Alcenir, viu? Nós somos muito gratos a Deus, pastor, pela sua vida, pelo seu ministério conosco, os Pedras Vivas, junto com a Margarete, pelo seu cuidado conosco, quando a gente está meio caidinho, e sabemos que foi Deus quem o colocou aqui, no ministério do pastor Israel. Nós queremos te agradecer pelo seu jeito manso, pelo seu jeito de nos tratar, de estar conosco. Ele só tem um defeito. Todo mundo tem que ter um. Ele é flamenguista. Não adianta. E o que nós temos ouvido lá em casa, de gozações a respeito do Vasco, mas um dia a gente vira. Não é o time da virada? Não sei quando, pastor, um dia. Agora, então, que é campeão carioca, brasileiro, sei lá o que é. Carioca, brasileiro. Carioca. Ficou impossível. Então, pastor, mesmo você sendo flamenguista, nós queremos declarar o nosso amor por você, pela sua família, em nome da igreja. E o nosso Ministério da Amizade é muito grato a Deus pelo que você tem feito entre nós. Então, como você é um desportista, ele só não conseguiu jogar no time do Flamengo. Mas toda semana ele corre atrás da bola e ele faz a caminhada dele. Então, a gente trouxe uma lembrança para quando você estiver pisando por aí, você se lembre de nós. Viu? Deus abençoe, pastor. Vou chamar então aqui o Fábio Cunha, né? Para orar pela família que está literalmente partindo, né? E pelo pastor Alcenir, pela Andréia e pelo Arthur. 6 anos. E depois, então, desta oração, você pode vir aqui dar um abraço em todos eles, falando, então, de sua amizade e de seu apreço por todos eles. Vamos, então, ficar em pé, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos traz aqui para celebrarmos este culto a Ti, Senhor. Agora agradecemos, Senhor, pela vida do Ronaldo e da Sara e do Gabriel. Abençoe a vida deles, ó Pai. Leva-os em paz e segurança para a sua casa, sua cidade. Que eles sejam felizes lá como foram aqui, ó Pai. Sim, Senhor. Que encontrem amizades lá como encontraram aqui, Senhor. Que eles continuem debaixo da Tua proteção, da Tua mão poderosa, e que encontrem uma comunidade que os receba como nós recebemos. E que, se for da Tua vontade, que eles possam voltar para nos visitar e, quem sabe, voltar para cá para estar conosco de novo. Abençoe os aniversariantes, abençoe-nos no restante desse culto. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode vir aqui, então, dar um abraço. Parabéns, hein?
Muito bom. Vamos ler juntos o Salmo 86. Convido você para ficar de pé e lermos estes versos 9, 10, 11 e 12, impressos aqui para nos ajudar. E começa assim: todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos, só tu és Deus. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor, meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre. Que essa seja a nossa oração, né? Senhor, glorificaremos o teu nome para sempre. Convido aqui a equipe de louvor para nos ajudar nessas duas canções que cantaremos. A primeira diz: eu te quero. E esse Deus que nós queremos é o único que tem o poder para salvar, que é a segunda canção. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança,
autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Trazente, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte vencer. Posso o mundo ver brilhar, posso o mundo ver brilhar, posso o mundo ver brilhar a luz. Posso o mundo ver brilhar, posso o mundo ver brilhar, posso o mundo ver brilhar a luz. Podem sentar. Obrigada. Eu sublinhei uma frase, quero repeti-la, porque talvez alguns não estiveram em nenhum dos cultos pela manhã. Eu disse que ser dizimista não tem nada a ver com a nossa condição financeira, a situação naquele momento ou permanentemente em nossa vida. Tem a ver com a nossa teologia. Tem a ver com o que nós cremos sobre o dinheiro. Tem a ver com como entendemos o dinheiro que nós recebemos de Deus e o que fazer com ele. Mas penso que também a nossa teologia tem a ver com tudo que nós fazemos. Eu quero sublinhar então mais uma dimensão, que é a dimensão do tempo. Como é que eu encaro um dia que Deus me dá? Como é que eu encaro as 24 horas, portanto, de um dia? É para eu gastar de qualquer maneira? Ou para eu gastar na consciência que foi um presente que Deus me deu, eu devo utilizar bem esse dia? Portanto, nós fazemos a partir daquilo que nós cremos. Mas é o que fazemos que demonstra o que nós cremos. Considere isso com relação, portanto, ao seu tempo, ao tempo que você tem. Como é que você o usa? Quando você vai dormir, não importa se é às 10, à meia-noite ou às 2 da manhã, olha para as horas anteriores, você pode dizer: ó Senhor, o Senhor me entregou um dia, e eu fiz desse dia o melhor dia que eu pude fazer. Isso com relação aos seus talentos. Quando eu vejo aqui hoje no caso, as meninas e os rapazes tocando esses instrumentos, tem as suas formações, seus estudos, mas separa um tempo para, tendo um talento, observo como alguns deles aqui na igreja foram se desenvolvendo do começo, quando principiaram, até agora, porque estudaram, ainda estudam, procuram fazer melhor, porque tem uma teologia por trás disso. A teologia, por exemplo, é que os talentos que Deus nos deu é para nós usarmos para a glória dele, para que o nome dele seja divulgado. Por exemplo, tudo depende daquilo que você pensa. As nossas decisões, vem aqui Odir, tem a ver também com isso que nós pensamos, com aquilo que nós entendemos ser a vida. E o Odir pretende ser batizado no próximo domingo. Vamos ter batismos às 11 da manhã e batismos às 7h30 da noite. Nos demais cultos, às 9h e às 17h30, não teremos batismos, só nesses dois cultos. Eu vou perguntar então a ele, já conheço a sua história muito bonita,
de como Jesus Cristo pode fazer diferença na vida de uma pessoa. Vou pedir a ele então que responda essa pergunta. Odir, por que você quer ser batizado? Porque não há caminho, não há outro caminho. Para mim, assim, é muito claro isso, assim. Eu não tenho para onde ir, só Jesus tem as palavras de vida eterna. Mas tentou outras coisas, né? E não deu certo, né? Com certeza. Né? Então, para você, se você, um colega seu, lhe perguntasse, o que é Jesus para você? Como é que você já começou a responder, mas o que você responderia mais para o seu colega? Não aqui para nós, que somos todos amigos, mas os seus colegas que não compreendem bem, como é que você toma essa decisão na sua vida? Tem muitas respostas, né? Jesus é uma presença, né, viva, é difícil de explicar racionalmente, muitas vezes. Também é possível explicar racionalmente, mas é uma coisa a ser experimentada, e que é maravilhoso. Então essa é a sua decisão? Com certeza. Está convicto disso? Demorou, pensou, refletiu, foi e voltou atrás, mas essa é o que você decide? Nunca voltei atrás, na verdade. Eu me converti há cerca de 2 anos, mas eu tive a experiência com Deus em casa, né? E agora eu estou tendo a experiência já há um tempo, venho tendo a experiência com a igreja, que nem sempre é fácil, mas também faz parte, entendeu? Algumas pessoas aqui me carregaram no colo, literalmente. Outras não, mas até essas que não carregaram também fizeram parte da aprendizagem, do meu amadurecimento. Muito bem. Os que são favoráveis que batizemos então o Odir, levantem as suas mãos. Os que são contrários, em os havendo, de igual modo. Então essa é a história do Odir. Talvez seja também a sua história. Só que, quem sabe, você não tomou a decisão que ele tomou. Hoje é uma boa noite para você fazer a escolha, experimentar Jesus como algo, como ele disse, maravilhoso. Obrigado, Odir. Até domingo que vem, se Deus quiser. Então, agora, com essas motivações, vamos entregar nossos dízimos e as nossas ofertas. Quero lembrar os irmãos que o nosso missionário que está no Afeganistão está vindo ao Brasil nos próximos dias, estará conosco em nossos cultos e vem para reanimar a sua vida depois daqueles dramáticos incidentes lá naquele país, e vem também para buscar mais recursos, porque o projeto dele é ousado, ele quer abrir escolas para meninas no Afeganistão. Vamos ajudá-lo? Ele vem aí para nos desafiar. Vamos então contribuir com nossos dízimos e nossas ofertas. Os irmãos podem levar as salvas, vamos colocar em pé e vamos cantar mais uma vez, Descansarei no Senhor. Vamos
nos jogar nos braços de Deus, aquele que nos dá o sustento e o socorro. Os irmãos podem sentar. Se o trovão e o mar se erguendo vem. O trovão e o mar se erguem sobre a vida de todos nós, né? Sejamos tementes a Deus ou não tementes a Deus. Nós temos inúmeras pessoas aqui, né, que eu vislumbro, que estão passando por situações difíceis, com os seus entes queridos internados. Nós temos o pastor Ruther, internado, nós temos o nosso irmão Cássio e outros irmãos. Nós temos o nosso irmão Gilberto, pai do João, que vai fazer uma cirurgia na quinta-feira. Eu queria pedir que você se lembre durante essa semana dessa cirurgia. Provavelmente deve ocorrer na quinta-feira. Então, se você puder interceder, se você puder orar, é uma cirurgia delicada. Nós temos acompanhado e confiamos em Deus, que Deus pode realizar o milagre, Deus pode realizar a cirurgia e nós podemos ter, né, ali o nosso irmão Gilberto totalmente restaurado para a honra e para a glória do Senhor. E temos nosso casal, pastor Alfredo Medeiros, a irmã Thalita Medeiros, também, que estão precisando igualmente das nossas orações e tantos outros, mas sublinhamos estes nesse momento, para que nós possamos, então, interceder. É o que nós faremos, né, pastor Senir? Exatamente. E você que entra aqui na nossa igreja hoje e não tem temor a Deus, você deve pensar, poxa,
Eu não temo a Deus e eles têm os mesmos problemas que eu, né? Têm as mesmas dificuldades. Então, para que temer a Deus? Se eu não sigo a Deus e estou vendo que quem segue tem essa mesma adversidade, ficam desempregados, ficam doentes, né? Tem problemas familiares, tem seus casamentos destruídos, por que então? Então eu não preciso estar com Deus. Seria um raciocínio até um tanto quanto plausível. Mas, meus irmãos, existe uma grande diferença. Uma grande diferença entre você passar por tudo isso, confiando na força do seu braço, e você passar por todas essas situações, que são inerentes à nossa existência aqui neste mundo, não contando com a minha força, não contando com a sua força, mas contando com o braço forte do Senhor. Essa é a nossa diferença, a diferença de quem teme a Deus, de quem segue a Deus. Nós não somos imunes aos problemas do mundo, mas nós sabemos que podemos passar por eles com a companhia e com a compreensão, com o olhar e com a proteção do Senhor. É isso que o salmista diz. Nós lemos aqui nesse Salmo 5, alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas os justos, o teu favor o protege como um escudo. É a certeza do salmista, que é a certeza daqueles que temem a Deus. Essa é a grande diferença. Se você entrou aqui nesta noite e você não teme a Deus, saiba que essa é a diferença desse povo. Não é que não tenha problemas, não é, eu não vou fazer um convite para você, venha para cá e deixe de sofrer, deixe de ter sofrimentos, deixe de ter problemas. Não, porque isso não tem respaldo bíblico. Mas eu posso garantir para você, venha para cá, tema a Deus e passe pelas situações que o mundo nos apresenta, confiando no poder e na proteção de Deus. Nós vamos cantar Cristo amado. Sim, porque Cristo é aquele que nos ama e nele nós somos vitoriosos. Em Cristo nós temos a vitória. Não porque nós somos fortes, eu tenho capacidade de enfrentar um câncer, tenho a capacidade de superar uma separação conjugal, não. Mas é porque Cristo me dá o alento, me dá a força, me dá o suporte para passar por tudo isso. Essa é a diferença desse povo que se chama o povo de Deus. Nós vamos cantar, e se você quiser se levantar, se você quiser vir aqui à frente, eu vou convidar o João para estar aqui ao meu lado, e nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, para que Ele venha agir sobre as nossas necessidades.
Senhor amado, eu quero te agradecer pelas inúmeras bênçãos que tu tem derramado sobre as nossas vidas, Senhor. Eu quero te pedir perdão pelas nossas falhas, pelas nossas faltas, e te suplicar, ó Deus, que as tuas misericórdias se renovem a cada manhã sobre as nossas vidas. Amém. Ó Deus, quero também colocar as nossas necessidades diante de ti. Ó Deus, eu te suplico pela vida do pastor Ruther, pelo Cássio, pelos nossos enfermos, ó Deus, de uma maneira geral. Tu conheces e sabes a cada um das suas necessidades, dos milagres, ó Deus, que eles necessitam. Quero colocar a vida do Gilberto, ó Deus, pai do João, esposa da nossa irmã Leia, sob os teus cuidados, ó Deus. Tu sabes, ó Deus, da cirurgia, a qual ele vai se submeter nessa semana. E a nossa oração, ó Deus, é que aquele médico, que aquele anestesista, que aquela equipe médica, ó Deus, seja instrumento em tuas mãos, para que o teu milagre, ó Deus, se realize na vida do nosso irmão. Amém. Ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que tu possas restaurar, ó Deus, aquela saúde, ó Pai. Ó Deus, repreender aquela enfermidade para a honra e para a glória do teu nome, ó Deus. Ó Senhor, toma esta causa em tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, nós confiamos no teu braço forte, ó Pai, porque nós somos fracos, ó Deus. Nós somos limitados e impotentes diante dos desafios, ó Deus, que temos pela frente. Ó Deus, sonda o coração de cada um aqui neste instante, aqueles que colocam diante de ti as suas necessidades, ó Deus, as suas súplicas, ó Deus, as suas apreensões. Ó Deus, que em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso braço forte, ó Pai, o Senhor possa vir ao encontro de cada necessidade. Amém. E que os nossos olhos sejam abertos, ó Deus, para ver, para enxergar o teu poder, sim, o teu poder se manifestando sobre a nossa fraqueza, Pai. É em nome de Jesus, esse nome maravilhoso, que nós oramos e já te agradecemos, porque a vitória é certa. Amém, ó Deus. Amém e amém. Amém. Todos os irmãos, então, podem, por favor, se assentar. Antes de continuar a mensagem que comecei pela manhã, não esta que está na ordem de culto, que ficará para uma outra oportunidade, quero, tomando uma palavra do Odir sobre a igreja, dizer que nós procuramos criar na igreja oportunidades para todas as faixas etárias, para todos os grupos. Assim, nessa semana, vamos ter, por exemplo, uma reunião das senhoras, na quinta-feira, às 7h30, às 14h30, em que elas vão conversar, por exemplo, sobre os hinos do cantor cristão e vão celebrar também aniversários. Isso se aplica, portanto, às senhoras que desejarem participar. Também estamos programando para o dia 6 de julho um café da manhã com os homens do Ministério Omni, que estamos buscando introduzir aqui na igreja, para que também os homens possam se sentir relevantes nela. E após o culto, você pode, então, se inscrever com o irmão Marcos Lima. Também vamos fazer em julho, na outra semana, um jantar dos casais. Só temos 47 vagas. Então, hoje mesmo, você já pode ir no balcão se informar com a irmã Lúcia sobre os horários, sobre os preços, como fazer a sua inscrição. Mais informações tem no boletim. Alguns deixam o boletim sobre os bancos, não há dificuldade, outros levam, e lá você pode consultar. Vamos ter aqui um curso sobre primeiros socorros, por exemplo, que vale a pena você pensar nisso, porque a emergência é exatamente isso, né? Não escolhe hora, não escolhe pessoa, e às vezes nós estamos ali e podemos salvar uma vida. E no dia 7/7, começando às 7h da manhã, teremos 7 cultos com 7 pregadores diferentes. Então, fizemos imprimir esse pequeno folheto para você se lembrar e marcar aqui em quais você virá. E para você levar, então, fizemos pelo menos um para cada membro da igreja levar
e convidar um amigo, seja ele já cristão ou não, que se interesse por aprender o que a Bíblia tem a nos ensinar, o que o livro de Apocalipse, as cartas de Jesus têm a nos ensinar sobre a vida. São alguns lembretes que quero trazer, são, como eu disse, oportunidades. Temos, além dos cultos dominicais, temos culto toda segunda-feira, às 19 horas, em que o pastor Alcenir, que lidera esse culto, estuda a Bíblia e ora com os irmãos. Temos culto toda quarta-feira, também às 19 horas, sob a liderança do pastor Zé Maurício, que também estuda a Bíblia e ora com os irmãos. Estamos terminando, é a 9ª semana, o 9º tema, vamos estudar a vida de Paulo, nesta próxima quarta-feira, e na outra quarta-feira será a última, vamos estudar então a vida de Timóteo. Encerramos então a Academia da Alma. Se não veio nenhum, pode vir nesses 2 últimos, ou continuar vindo se já veio e participar desse momento. São todos marcados nesse boletim que você tem em mãos. Também tem o site da igreja, itacuruçá.org.br, onde você encontra também muitas informações. Se você quiser receber semanalmente as nossas informações, se você não recebe, basta você me mandar o seu e-mail dizendo: quero receber notícias da igreja. Se você não é membro, diga: não sou membro, mas eu também sei, se você não é, não tem problema nenhum, eu coloco numa lista e você vai receber as nossas informações. Não mando muitas coisas, mando 1, no máximo 2 por semana, com informações sobre saúdes de nossos irmãos ou outra situação. E no mês de agosto, então, na primeira segunda-feira, nós vamos começar, se Deus quiser, a nossa 10ª jornada de leitura da Bíblia. Alguns estão conosco desde o começo, vão ler pela 10ª vez. Outros pela 4ª vez, ou primeira, ou segunda, cada um com a sua história, não importa. Mas no culto da manhã e neste culto agora, eu quero falar para aqueles que ainda não leram a Bíblia toda, para juniores, adolescentes, jovens. Muitos aqui, como eu, começaram a ler a Bíblia toda quando eram juniores, 10 anos, 11 anos. Houve um irmão aqui na igreja, Jaci Oliveira, já falecido, que leu a Bíblia mais de 300 vezes. É um alvo, não é? É um alvo. Não sei, não quero que você sinta, dizer: ai, como eu sou pequenininho, que eu também sou, que não li tantas vezes também. Mas nós podemos ler a Bíblia. Então, pela manhã, eu procurei mostrar que há um motivo para lermos a Bíblia. E durante os domingos que vou pregar sobre esse tema, hoje então eu tratei só de um aspecto, tratei de mostrar que a Bíblia nos salva. E alguns atentos irmãos disseram que têm dificuldade de aceitar essa ideia, porque é Jesus Cristo quem nos salva, né? E eu ponderei, já na própria mensagem, que Ele nos salva no sentido que Jesus só existe para nós a partir da Bíblia. Nesse sentido que, embora a obra salvadora seja de Jesus Cristo, a Bíblia é o meio que Jesus se mostra a nós. E procurei mostrar, então, que não podemos ser felizes, pastor Alcenir agora mesmo referiu, sem conhecer a Jesus. E nós conhecemos a Jesus através da Bíblia. É através dela que nós somos salvos por Jesus. Então eu sugeri que nós começássemos lendo o Evangelho de Marcos. E eu concluí essa mensagem, na parte da manhã, com uma frase com a qual vou começar a desta noite. Quando eu disse, então, que Marcos, o Evangelho de Marcos, nos conta o que Jesus fez. Assim, embevecidos com essas histórias dos atos de Jesus, nós podemos, em segundo lugar, depois de ter lido Marcos, ler o Evangelho de João.
que é um evangelho que tem o objetivo de mostrar o que Jesus disse. É o mesmo Jesus, com os mesmos atos, com os mesmos ensinos. Mas Marcos tem o objetivo, o seu projeto literário, pelo Espírito Santo inspirado, é nos narrar o que Jesus Cristo fez. E o de João é nos narrar o que Jesus Cristo disse. E João registra aquilo que é o coração da Bíblia. O versículo mais memorizado no mundo, depois talvez do Salmo 23:1, Senhor meu pastor, nada me faltará, é este: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu li na versão ARC, Almeida Revista e Corrigida no Brasil. O Evangelho de João é mais explicativo e Marcos é mais narrativo. Eu imagino que o evangelista João, o historiador João, o teólogo João, o filósofo João, quando escreveu o seu livro, ele tinha um objetivo em mente. E esse objetivo era responder às perguntas dos seus leitores. Aqui, por exemplo, hoje, há vários tipos de pessoas participando deste culto. Pela manhã, por exemplo, tivemos uma senhora muçulmana. E quando eu perguntei quem não tinha uma Bíblia, ela levantou a sua mão. Eu lhe disse, me procure ao final que vamos lhe dar uma Bíblia. E eu lhe dei uma Bíblia, recebeu com muito carinho. Eu disse, comece pelo Evangelho de Marcos. Marquei então ali para ela, porque será a sua primeira vez. Temos que pegar na mão, mostrar. Eu espero que ela possa ler e conhecer o Issa, o Jesus, o Salvador, o Filho de Deus. Aqui há pessoas que creem, há pessoas que têm dúvidas, há pessoas que são mais racionais, outras são mais da ordem emocional. Temos diferentes pessoas aqui e cada um tem uma pergunta diferente. E, inspirado por Deus, João procurou responder algumas dessas perguntas. Por exemplo, quais são as dúvidas de uma pessoa intelectualizada, mais propensa ao uso da razão? A grande dificuldade diante de Jesus para essas pessoas é reconhecer que Jesus é Deus, reconhecer a divindade de Jesus. E João então responde assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É João nos explicando, é o evangelho explicativo, a divindade de Jesus. Mas os religiosos do tempo de João e nos nossos dias também tinham uma dificuldade. Como aceitar que Jesus, que eles viam em carne e osso, era o Messias, era o enviado de Deus, era o Emanuel, era o Deus em forma humana? João então responde essa pergunta, narrando um diálogo que Jesus travou com a mulher samaritana, desprezada naquela época entre os judeus. O texto diz então, segundo a NVI, disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou:
eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Portanto, João não deixa nenhuma dúvida, porque ele coloca a messianidade, a cristicidade de Jesus como mencionada, anunciada, reclamada pelo próprio Jesus. Portanto, razão alguma há para a dúvida. Como é que devemos viver uns com os outros, que já somos seguidores de Jesus? João responde com uma atitude desse Jesus, como a dizer, é isso que vocês devem fazer. E só João conta essa história. João 13:3. Jesus sabia, leio na Nova Tradução da Linguagem de hoje, que o Pai lhe tinha dado todo o poder. E sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então, se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Como é que devemos nos relacionar? Como Jesus, lavando os pés uns dos outros. E quanto ao futuro? Como viver esse tempo até o futuro chegar? João responde. João 14:18-27, segundo a mensagem de Eugene Peterson. Não permitirei, diz Jesus, que vocês fiquem órfãos. Eu voltarei. Em pouco tempo, o mundo não me verá mais, só vocês, porque eu estou vivo e vocês estão prestes a receber vida. Quando essa hora chegar, vocês vão saber, sem sombra de dúvida, que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês. O amigo, o Espírito Santo que o Pai enviará a meu pedido, irá esclarecer tudo para vocês. Ele vai lembrá-lo de todas as coisas que ouviram de mim. Eu vou, mas os deixarei com assistência plena. É meu presente de despedida para vocês. Paz. Não os deixe como geralmente acontece, com aquele sentimento de abandono. Portanto, não fiquem deprimidos, nem perturbados. É João respondendo, quem sabe, a sua pergunta. A sua pergunta é como viver agora um com o outro, como viver agora enquanto espera a volta de Jesus, como entender a sua divindade, como compreender que Ele é o Messias de Deus. João responde essas perguntas. Por isso eu recomendo, vamos ler primeiramente Marcos e depois João. Então, depois de lermos Marcos e João, estamos prontos para ler o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que começa como João começaria o seu evangelho, no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Olha que interessante como as palavras-chaves dessa abertura de Gênesis tem muito a ver com a abertura, com o prólogo de João. Luz, Espírito, glória. Esses dois livros começam na eternidade, no princípio. A vida, a minha vida e a sua vida, começa na eternidade. Continua agora e prosseguirá na eternidade. Porque a Bíblia é a história das nossas vidas. Por isso, Gênesis conta as histórias de pessoas como a gente. E no caso de Gênesis, o maior espaço é dado a Abraão e seus descendentes. Desde a segunda parte do capítulo 11 até o último capítulo, que é o de número 50, o tema é Abraão, Isaque, Jacó e José. São as personagens principais desta história. Porque Gênesis é a história do que Deus faz com pessoas como nós.
Gênesis é a história do que Deus faz com pessoas como nós. Abraão não era melhor do que nós. Mas Abraão foi alguém disposto a obedecer o que Deus lhe fazia para fazer sem duvidar. Seu bisneto José não era melhor do que nós, mas era alguém em quem as pessoas viam que nele habitava o Espírito de Deus. E onde habita o Espírito de Deus, não há lugar para a mágoa, para o ressentimento ou para o ódio. Porque se o Espírito Santo habitar o seu coração, por mais razão que você tenha, ele vai expulsar a mágoa, o ressentimento e o ódio para reinar sozinho no seu coração, como reinava no coração de José. Eu sugeri então que nós comecemos a ler a Bíblia por Marcos, João e Gênesis. Então, você talvez diga, está bem, concordo que a Bíblia é o manual de Deus para a nossa felicidade, concordo que ela fala de Jesus e me mostra que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, concordo que Ele responde a todas as minhas perguntas essenciais. Eu quero ler a Bíblia. Como é que eu faço? Então já dei uma sugestão, vou dar a segunda agora. A primeira é a sequência dos livros da Bíblia. Comece com Marcos, porque conta resumidamente a história de Jesus. Continue com João, que explica essa história que Marcos contou. E vá a Gênesis para mostrar como Deus começou a agir na história e age até os dias de hoje. Mas então, talvez você formule a seguinte pergunta: qual versão que eu devo usar? Vocês viram que aqui ao longo da leitura eu selecionei 4 ou 5 versões diferentes. E a primeira dúvida, que às vezes granjeia espaço no coração de muitas pessoas, é uma afirmativa que se tornou quase que um lugar comum entre pseudo-intelectuais, é de que a Bíblia não é confiável. Tanto não é confiável que tem várias versões. Ou seja, os caras não chegam a um acordo qual é a melhor tradução. Isso é a mais absoluta ignorância. Eu vou explicar por quê. Todas as versões cristãs, seja adventista, batista, católica, são confiáveis, porque todas são baseadas nos originais hebraico, aramaico e grego que temos disponíveis. Alguns desses originais, ou cópias, melhor dizendo, são muito antigos. Documentadamente muito antigos. As cópias que temos da Bíblia são mais antigas de qualquer outro clássico da humanidade. O Platão que nós lemos, a primeira cópia disponível data de 1000 anos depois de Platão. Quando o Novo Testamento, a primeira cópia que nós temos completa, dista apenas 100 anos dos fatos narrados. Mas nós temos vários pequenos trechos que distam apenas 40 ou 50 anos dos fatos narrados. Isso é singular, é único na história da inteligência da literatura dos homens. Até nisso a Bíblia é singular. Mas quero me deter nas versões da Bíblia, porque elas são diferentes. Primeiro, a língua portuguesa é dinâmica. Lá em casa, nós vemos muito a TV portuguesa.
E, vendo lá uma matéria, disse que o ministro tal andou em chapéus. E eu confesso que googlei à vontade e não consegui achar o que quer dizer andar em chapéus. Imaginei, não é? Seria o nosso palpos de aranha, talvez. Não sei se seria esse o caso. Isso mostra que, separados apenas por um lar, nós falamos um mesmo idioma, que na verdade são dois idiomas. Nem fala no sotaque, né? Você às vezes ouve um português de Portugal falando e não consegue entender as palavras que ele disse, fora o significado, né? E eles igualmente conosco. Tanto é que quando um brasileiro é entrevistado na TV portuguesa, eles colocam legenda. Imagine no tempo. A primeira tradução da Bíblia em português é do século XVIII, quando ela começou. Ninguém hoje seria capaz de entender aquele português. Como ninguém hoje consegue ler Vieira, o padre Antônio Vieira, o grande escritor, grande pregador, e entender. É um português, a maneira de falar é diferente, as frases são, para nós, invertidas, o vocabulário, a gente tem que ter um rodapé embaixo explicando cada palavra, chamada edições críticas, ou tem que ter um dicionário bom, tipo o Caldas Aulete, para conseguir entender. É por isso que temos que ter sempre novas versões, porque a cada 20 anos nós mudamos o nosso vocabulário e até mesmo o ritmo. Eu sou capixaba. Se mostra pela simpatia, pelo sorriso, não é? Eu sou capixaba. Alguns anos, a minha prima veio à minha casa, aqui no Rio. Eu disse, gente, como o capixaba fala igual a mineiro? Foi a minha percepção. Ou eu não tinha essa percepção quando vivia lá, ou a mineirada descendo para a praia acabou influenciando o modo de falar do capixaba. Eu não estudei linguística para saber qual é a razão, mas o modo do capixaba falar, pelo menos na minha percepção, mudou. Então, por isso que as Bíblias são diferentes nas suas versões, depende da época em que foram traduzidas. Porque os vocabulários vão mudando. Eu sempre cito o exemplo do meu pai, que usava uma versão, essa versão falava do torrão que fumega. Eu falei, pai, o que é torrão que fumega? Na Bíblia dele, que ele gostava muito. Eu não sei. Pega agora que é minha. Aí ele pegou pavio. Todo mundo entendeu o que é pavio. Agora, torrão que fumega, tem que ir no dicionário. Fumegar o que? Agora, torrão, o que é? Não dá para saber. Não é? A não ser os literatos aqui presentes, que são muitos também. Então, esse é um aspecto. O vocabulário nosso ele é dinâmico da vida. Mas há um outro aspecto também, que eu quero lembrar aos irmãos. Algumas Bíblias têm um propósito de traduzir palavra por palavra, na sequência em que aparecem. Então, essa versão Almeida, revisada e atualizada no Brasil, que eu tenho, por exemplo, aqui, em letras gigantes, para o pastor Alcenir ler, eu não preciso, porque eu enxergo até dos Gideões do Novo Testamento, porque eu operei, é claro, né? Ele é teimoso, não usa óculos, né? Então, isso aqui é para ele. Essa aqui é a Almeida, revisada e atualizada no Brasil, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então, ela diz, ela tem um português mais clássico, e ela procura seguir a sequência, a ordem das palavras no original, na medida do possível, é claro. Essa é a ARA. A abreviatura dela é ARA. Então, quando você, às vezes, ouve ler um texto de algum pregador, até mesmo aqui no meu caso, e a versão é diferente, eu coloco ARA, para indicar que é esta versão. Depois desta, surgiu, mais recentemente, a Almeida século XXI. O que ela faz? Ela pegou a ARA, revista atualizada, e atualizou
segundo já o novo acordo ortográfico, e também deu uma atualizada nas palavras, para se tornar mais próxima do nosso falar. Mas ela é baseada na ARA, que representa aqui uma breve atualização, uma contemporaneização. Por isso é Almeida, século 21. Um pouco antes disso, era muito comum se usar uma versão chamada Almeida Revista e Corrigida, que, por exemplo, os judeus usam. Né? Há muitas pessoas aqui nasceram nesta Bíblia, que é um pouquinho diferente da ARA, mas é pouquíssima coisa. Aqui é um português um pouquinho mais arcaico. A ARA é um pouquinho mais atualizada, um pouquinho mais antigo, mas é igualmente o mesmo princípio de tradução. Depois, nós temos, mais recentemente, final do século passado, a NVI, a nova versão internacional. Então, por exemplo, nós lemos na ARA: no princípio criou Deus os céus e a terra. Advérbio, predicado, sujeito e objeto. Só que nós geralmente falamos assim: sujeito, verbo com seu predicado, é objeto e talvez advérbio. É o nosso modo hoje de falar. Então, a NVI traduz esse mesmo verso assim, por exemplo, só para ilustrar. No princípio, advérbio, Deus, sujeito, criou, predicado, os céus e a terra, o objeto, que é algo mais natural como a gente fala. E talvez fosse melhor dizer: Deus criou os céus e a terra no princípio. No entanto, quiseram manter a palavra Gênesis, no grego, no hebraico Bereshit, com o qual se começa o livro, que é a primeira palavra, então, do livro. Essa aqui é a nova versão. Qual a diferença dela para a Arque ou para a Ara? É que ela usa a ideia de traduzir ideia por ideia, e não palavra por palavra. Mas pegar a ideia e traduzir a ideia. Mas ainda é uma tradução literal. Depois, surgiu um pouco antes, mas eu quero destacar, as versões que são paráfrases. Temos várias paráfrases. O que são as paráfrases? É quando o autor imagina como esse texto seria escrito hoje. É a Bíblia Viva, que muitos aqui gostam, a Mensagem, que nós aqui destacamos, muitas pessoas compraram. Eu fiz a minha 9ª leitura da Bíblia, toda ela na Mensagem, e cada um, então, vai fazendo a sua escolha conforme os seus estilos, não é? Então, nós temos também a nova tradução na linguagem de hoje, que é um misto entre tradução literal e tradução literária, com um vocabulário mais reduzido, um vocabulário Silvio Santos, não é? Que é o maior comunicador do Brasil, mas ele usa poucas palavras, para que todos possam entender. 70% do povo brasileiro é analfabeto. Lê, mas não lê. Quem não lê é analfabeto, embora saiba ler. Então, quem não lê tem vocabulário pequenininho. Então, essa tradução muito boa, da também SBB, procura falar a essas pessoas, a maioria do povo brasileiro. É uma tradução muito simples. Também podemos usar uma Bíblia católica. Eu estou aqui, por exemplo, com a Bíblia feita pela editora Paulinas e Loyola, chamada TEB, de Estudos Bíblicos. A única diferença é que no Antigo Testamento contém alguns livros chamados deuterocanônicos ou apócrifos, mas o Novo Testamento é absolutamente igual. Já ocorreu então comigo de alguém estudar comigo a Bíblia, disse: mas eu quero estudar na minha Bíblia, a minha católica. Não tem problema. Abra e leia, e vamos comentar, sem dificuldade. Bem como já aconteceu de uma pessoa com quem eu faço estudo já há mais de um ano, que trouxe o seu Novo Testamento e
salmos de Gideões, porque nessa ele confiava. Foi a mãe dele que deu para ele. Falei, não tem problema, pode trazer. O Gideões usa a ARC, a revista e corrigida. Não tem problema, pode trazer. Aí começamos a ler. Com o tempo ele foi quebrando a resistência, então passamos para a NVI, porque ele mesmo tinha dificuldade de entender a ARC, que é um português mais sofisticado, não é? E a NVI é um português mais simples. Em outras palavras, todas essas versões que estão aqui são plenamente confiáveis. Essa aqui, por exemplo, é da imprensa bíblica brasileira, chamada Segundo os Melhores Manuscritos, uma tradução muito boa, da qual participaram membros aqui dessa igreja, como o nosso pastor fundador, W.E. Allen, buscando também uma Bíblia para o povo português a partir dos manuscritos mais antigos, um belo trabalho que durou mais de 40 anos. A tradução é feita com muita seriedade. Então, todas as Bíblias cristãs são confiáveis. O livro de Mórmon não é cristão e nem é uma tradução da Bíblia. A nova tradução do Novo Mundo, da Testemunha de Jeová, também não é uma tradução da Bíblia, é um outro livro. O Evangelho segundo Allan Kardec também não é uma tradução da Bíblia, é um outro livro. Então, não estou me referindo a esses livros, são outros livros, não traduções da Bíblia. Mas as traduções da Bíblia são todas confiáveis, feitas por pessoas, como eu disse, que trabalham muitos anos juntos, buscando sempre a melhor maneira de pegar aquela palavra lá e colocar em português para que nós possamos entender, já que não podemos ler nos idiomas originais, hebraico, aramaico e grego, e nem é isso fundamental, porque essas pessoas têm dedicado as suas vidas a nos ensinar essas verdades. Qual a versão que você vai usar? Qualquer uma delas. Ao final do culto, você pode subir aqui na plataforma e folhear essas e, quem sabe, a partir daí tomar a sua decisão em qual que você vai ler. Mas eu quero perguntar bem rapidamente se é isso que eu falei sobre as versões. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa não ficou clara, tem alguma dúvida sobre as versões da Bíblia? Pode perguntar agora, bem rapidamente, eu vou procurar responder. Vamos gastar 5 minutos com isso. Se alguém tiver alguma pergunta, levante o seu braço. O pastor Asseni vai levar até aí. Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre versões da Bíblia? Isso. Tem um versículo que eu gosto muito, e que toda a Bíblia que eu vou comprar, eu comparo esse versículo. Na revista e corrigida, se não me engano, é o Salmo 96, 9. Se não me engano, está escrito, adorai ao Senhor vestidos de trajes santos. 96. Todas as outras traduções está escrito, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Isso. A NVI diz, adore o Senhor no esplendor da santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. A Almeida Ara diz, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. E a corrigida diz, adorai o Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Então essas versões dizem... não sei, se não me engano, da imprensa bíblica, e é a única tradução que traz vestidos de trajes santos. Quer dizer, uma tradução está dando um sentido completamente diferente para um versículo. Na beleza da sua santidade é na santidade de Deus. Vestidos de trajes santos é você se tornar santo para adorar a Deus, ou se vestir de santo, se vestir santamente, né? Adorai ao Senhor, essa é da imprensa bíblica segundo os melhores manuscritos, vestidos de trajes santos, tremei diante dele todos os habitantes da terra. Sim, formule. Não, a comparação, quer dizer, é difícil você ter uma tradução... Sim. Numa tradução que te dá uma coisa... Qual a razão... Uma ideia completamente diferente. Qual a razão de adorar a Deus vestido dos trajes santos? Ou seja, provavelmente eu precisava consultar no original essa expressão, em trajes santos. É a metáfora utilizada. Todavia, o que o Salmo quer dizer é que esses trajes santos são para você adorá-lo na beleza dele, não na sua. Os autores preferiram
em vez de usar a metáfora, trazer a tradução da metáfora. Mas, no fundo, é a mesmíssima coisa. Um pegou a metáfora e o outro traduziu a metáfora. Mais alguém? Pastor, você falou que a NVI ela tem um vocabulário mais simples. E a linguagem de hoje também é simples. Uma pessoa que não é crente, que nunca leu a Bíblia, o que o senhor indica? Qual das duas? Se a pessoa que não é cristã ainda quer ler a Bíblia, e se ela tem, digamos, uma formação intelectual média para cima, eu indico a NVI. Se essa pessoa tem uma formação intelectual acadêmica mais limitada, eu indico a Nova Tradução da Linguagem de hoje. Pastor, por favor, só aqui. Sim, obrigado. Fica em pé, então, que facilita. Wanderson. Tá, obrigado. Queria só que o senhor desse uma explicação com relação a essa versão neovulgata da CNBB. Eu sei que existe o Novo Testamento traduzido com base na Vulgata, né? Agora, explicar o que é a Vulgata e o que é a neovulgata? Certo. A Vulgata é uma tradução que a Igreja Católica fez, feita por Jerônimo, no começo da Idade Média. Um homem que fez um trabalho notável e traduziu para o latim a Bíblia do grego, hebraico e aramaico para o latim, que era a língua que o pessoal falava. Daí Vulgata, vulgo, povão, povo. Né? Essa Bíblia se tornou padrão no mundo católico. A Neovulgata pega os princípios de tradução de Jerônimo, que são princípios até hoje válidos, era um gênio, né? Mas só que não retraduz, não atualiza o Jerônimo do latim. Vai também aos originais, mas os princípios de tradução são de Jerônimo. Então, a Neovulgata é uma tradução que a CNBB aprova, e eu estou dizendo que também podemos ler com proveito. Com isso, podemos criar um diálogo com os católicos para que Jesus Cristo seja o centro das nossas vidas. A única diferença, repito, são os livros deuterocanônicos ou apócrifos, cujas histórias podem ser lidas, mas que têm algumas doutrinas que nós entendemos que não estão aprovadas no Novo Testamento. Portanto, esses livros não fizeram parte da lista de livros dos judeus, e nós evangélicos usamos a lista de livros ou cânon dos judeus. Mas as traduções, a Neovulgata, como a outra também, versão católica bíblica, que eu vou ler daqui a pouco, são plenamente confiáveis na tradução. São feitas por equipe muito boa, bem como eu não referi a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia feita por judeus, católicos e evangélicos, que se reuniram em Jerusalém durante vários anos e fizeram essa tradução para o francês e dali para outros idiomas. Alguém mais? Aí ficou mais difícil. Ok, fala. Fica em pé, por favor, para facilitar aqui. Hoje as traduções, elas são feitas com uma língua intermediária ou diretamente do aramaico, hebraico e grego, como o senhor falou? Todas as traduções dessas casas editoriais, como Imprensa Bíblica, Sociedade Bíblica ou meu CNBB, são feitas dos originais. Só que eles cotejam com as traduções que conferem já existentes, buscam ficar mais próximos do que já existem, para não confundir muito os leitores hoje, que estão acostumados naquela, e se a outra fosse completamente diferente, ia trazer muito mais dificuldade. Então, eles vão aos originais, aos manuscritos disponíveis, mas segue os princípios daquela outra que ela utilizou, mas sempre a partir dos manuscritos. Hoje, nenhuma editora de respeito traduz, por exemplo, a NVI. A NVI, ela começou nos Estados Unidos, New International Version. Quando veio para o português, eles usaram os princípios da NVI, mas foi uma equipe brasileira que foi aos originais e fez a tradução. As línguas originais e fez a tradução. Então isso é importante, porque a Bíblia é tratada com muita seriedade, porque é um livro de vida. Ninguém faz isso de modo irresponsável. Né? Então, a sua pergunta nos ajuda a responder que esses trabalhos são confiáveis, totalmente confiáveis. Então, não existe essa de que não posso ler, porque eu não sei se foi isso mesmo que Jesus Cristo disse. Isso é conversa conspiracionista de quem
quer colocar minhoca na cabeça dos outros, eles conseguem, mas que não tem nenhuma base científica, estou falando cientificamente, literariamente, porque são pessoas que às vezes estudam 20, 30 anos para começar a fazer uma tradução. Por exemplo, quando o nosso missionário entre o Xerente, Günther, Carlos Krieger, foi para lá para traduzir, ele só completou o seu trabalho 40 anos depois. Não é um negócio para brincar, o negócio é sério. Como é que ele fazia? Ele lia os originais, traduzia para o Xerente, distribuía entre os Xerentes. Vocês entenderam o que está escrito? O que está escrito aqui? E às vezes entendiam outra coisa que não conferia com o original, grego ou hebraico. Então, eu traduzi mal, vou traduzir de novo, para que eles pudessem entender. Agora, na cultura deles, que falam Xerente e não língua portuguesa. Bem, se você ainda tiver alguma dúvida, você que está em casa, conosco pela internet, pode me enviar, que eu com prazer procurarei responder. E no meu livro, O Espiritismo segundo Jesus Cristo, a segunda parte, eu também procuro responder a essas perguntas e a outras. Em cada mensagem eu vou trazer uma dimensão teológica, como eu mencionei agora. Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, e a Bíblia nos responde às perguntas todas que nós temos, e uma parte operacional, uma parte prática. Eu vou falar sobre tempo para ler, Bíblias de estudo, comentários, mas em vez de fazer isso junto, eu vou fazendo aos pouquinhos ao longo de cada mensagem. Muito bem. Eu quero terminar, então, assim. Espero que você, nesse momento, no seu coração, já tomou a decisão. Vou ler a Bíblia toda. Porque, como eu disse pela manhã, quero repetir, é fácil ler a Bíblia. Não é difícil. É fácil. Comece por Marcos, João, Gênesis. Siga o nosso plano de leitura da Bíblia, que vai ser publicado proximamente, para começarmos em agosto. Você verá que é fácil. Decidiu ler? Mantenha-se lendo. E aqui eu trago o testemunho de um dos nossos irmãos que escreveu um e-mail para mim, à luz da pergunta que eu formulei a todos os irmãos, assim. Desde que me batizei, eu não consigo me separar da leitura bíblica. Então ele conta a sua história. O que verdadeiramente tocou o meu coração foi quando ouvi o hino Maravilhosa Graça. Eu já estava completamente quebrantado com a palavra. Havia 7 meses. Foi na leitura da Bíblia que encontrei o verdadeiro sentido para a minha vida. E peço em oração que meus filhos também sejam tocados em seus corações. Devemos ler a Bíblia. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte. Vou ler esse texto em várias versões. Na versão completa católica, toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Almeida atualizada. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Por ela, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. NVI. Nova tradução da linguagem de hoje. Toda escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. A mensagem. Gostei como ele começa. Cada parte da escritura, todo e cada parte é a mesma coisa, mas cada parte sublinha essa dimensão da parte. É inspirada por Deus e útil, de um modo ou de outro, para mostrar a verdade, denunciar nossa rebelião, corrigir nossos erros, ensinar como viver o caminho de Deus. Por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. Na Neo Vulgata da CNBB, toda escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar,
para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Qual a diferença nessas versões que eu li aqui? Nenhuma. Um usou o verbo educar, o outro preferiu o substantivo educação. É a mesma paideia no grego, por exemplo. Então nós podemos e devemos ler com muita confiança, confiabilidade, os textos que nós temos para ler. Qual é então a sua decisão? Eu espero que seja se juntar a nós e ler então a palavra de Deus, porque ela é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender e para nos colocar no caminho que Deus deseja que nós sigamos. Vamos juntos? Quando você lê a Bíblia, você não agrada a Deus. Você é mais feliz. Você compreende quem Deus é. Compreende quem você é. E essa compreensão é vital para uma vida que vale a pena. Vamos ficar em pé. Vamos cantar então. Este hino que fala daqueles que leem a Bíblia como filhos da luz. E você, tendo participado desse culto, além de ter tomado a decisão de ler a Bíblia, se não tem uma, fale comigo, nós vamos providenciar uma para você gratuitamente. Nossa tarefa é essa, distribuir a palavra de Deus, porque é ela que muda as nossas vidas. Mas quem sabe você participando desse culto, das palavras que foram ditas aqui pelo pastor Alceni, pelo pastor Carlos Daniel, você também decidiu ser um cristão, ser batizado, ser moldado, pertencer à família de Deus através da igreja. Você pode procurar ao final do culto o nosso grupo de acolhimento, ou a minha, o pastor Alceni, o pastor Carlos Daniel, falando da sua escolha, do seu desejo. E vou pedir ao Ronaldo e a Sara para saírem comigo para receberem a porta dos nossos cumprimentos. Vamos cantar então. Nossos desejos, nossos propósitos, as nossas decisões. Nós te rogamos que nos ajudes a ir além das nossas palavras para uma vida obediente a Ti,
uma vida que se inspire e que se molde na tua palavra. Mas, Senhor, sozinhos é muito difícil. Mas com o Senhor conosco será fácil. Ajuda-nos, te rogamos em nome de Jesus.